Meus queridos, esse é um daqueles vídeos, né? Esse é um daqueles vídeos onde nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais na palavra, não vai ser somente a leitura e a reflexão, por isso que é muito importante você ficar até o final, tá bom? Já deixa o teu like aqui, deixa o teu joinha e presta bastante atenção. Olha só, vem comigo, Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo do 13 ao 19. Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo do 13 ao 19, tá? Que diz assim, atenção. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos, no dizer do povo, quem é o filho do homem? Responderam, uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? A gente já vai terminar de fazer a leitura, deixa eu só fazer uma pausa aqui. O que acontece? Aqui, sabe quando na escola o professor chegava e falava assim, gente, eu quero saber, quem que me responde essa pergunta aqui, ó? O que é isso aqui? E aí ficava aquele silêncio na sala de aula, ninguém levantava a mão, ninguém falava nada. Por quê? Por medo de errar. E eu vou falar alguma coisa? Não sei, vai que eu tô errado, né? Jesus, ele chega para os discípulos e pergunta para eles, o que as pessoas estão falando sobre mim? Quem elas estão falando que eu sou? E aí começa, olha, o pessoal está falando que você é Elias, que surgiu dos mortos, que é João Batista, você... Aí Jesus pergunta, ok, já entendi o que as outras pessoas estão falando de mim, agora eu quero saber vocês. Quem vocês acham que eu sou? De verdade, assim, no duro, de verdade, quem vocês acham que eu sou? Continuando. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse, feliz és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei, que coisa linda, eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Depois ordenou a seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem. Se você é católico, isso que eu vou falar, você já devia saber, tá? Mas se você não sabe, não tem problema, porque você vai aprender agora. Se você já ouviu falar em algum lugar, você vai recordar. Perceba que eu disse se você é católico, ok? Por quê? Porque quem não é católico, quem faz parte de uma outra denominação religiosa, muito provavelmente não vai acreditar no que eu vou falar agora. Mas não tem problema, tá? Se você é evangélico, se você é de outra denominação religiosa, você pode ficar comigo até o final desse vídeo, porque é uma forma de você também aprender e crescer na fé, tá? O que a gente não pode, o que a gente tem que tomar cuidado é entender o seguinte, que nós católicos, nós temos a nossa fé, nós temos que respeitar todas as outras crenças, todas as outras religiões, nós temos que respeitar, ponto. Mas nós, enquanto católicos, temos que estar muito convictos da nossa fé. Temos que estar muito convictos, meus queridos, que nós de fato estamos na igreja que Jesus deixou. Então vamos lá. O que acontece aqui, tá? Pedro foi o líder dos apóstolos. E para nós, católicos, Pedro foi o primeiro papa. É claro que na época não tinha essa palavra. É óbvio, né? Não tem na Bíblia, você vai ser o papa. Não tem isso na Bíblia. Por que então nós falamos que Pedro foi o primeiro papa? Ora, porque Pedro ele foi o líder dos apóstolos. Depois de Pedro, nós tivemos Lino. Lino assumiu a liderança da igreja que estava se formando. Porque, meus queridos, depois que Jesus morre, ressuscita e sobe aos céus, nós começamos a criação de uma comunidade cristã. Nós temos o início dessa comunidade cristã. A palavra vai dizer lá em Atos dos Apóstolos, né? Que eles se reuniam para a partilha do pão. Ali nós temos o início da igreja, o que nós chamamos de igreja primitiva. E que igreja é essa? Essa é a igreja católica que nós conhecemos. Tiago, mas como que você tem certeza disso? Ué, depois de Lino, nós tivemos uma outra pessoa que assumiu o lugar de Lino,
na liderança da igreja. Depois nós tivemos uma quarta pessoa, uma quinta pessoa, uma sexta pessoa, até chegar no Papa Francisco. Deu para entender? Obviamente que ao longo dos anos, isso não teve ruptura, tá? Ao longo dos anos, nós estamos tendo essa troca da liderança. E com o tempo, vai ter uma votação, vai ter uma enquete, vamos chamar para o ímpar. Enfim, né, ao longo do tempo as coisas foram se modificando. Hoje nós temos todo um procedimento, né, para a escolha de um novo líder, do sucessor direto de São Pedro. Inclusive, os restos mortais de Pedro, de Simão Pedro, né, eles se encontram justamente embaixo da Basílica de São Pedro, em Roma, sede da Igreja Católica. Então, se Jesus fala para Pedro, sobre ti eu edificarei a minha igreja, ele não está falando de uma igreja espiritual. Não, ele está falando de uma igreja sim. Ah, mas ele não falou a religião católica. Queridos, a palavra católico significa universal. Sabia disso? E essa palavra, ela foi surgir muito tempo depois, mas ela só surge para classificar algo que já existia. Consegue compreender isso? É a mesma coisa que eu peguei e falar o seguinte, olha, o time do Palmeiras, ele vai passar a se chamar Palmeiras. Antes ele se chamava Palestra Itália. Tudo bem, mas ele sempre existiu, só que ele existia com outro nome, Palestra Itália. Chegou uma hora que ele passou a se chamar Palmeiras. Deu para entender? Então, mas ele já existia. É só um nome que é diferente. Agora, é a mesma coisa. Então, a igreja primitiva, ela já existia. Depois de muito tempo, o nome dessa igreja, o nome deste povo, o nome desta religião é católica. Tem muita gente que fala a igreja católica nasceu com Constantino, né? Não. Na verdade, ele só autorizou o culto. Ele pegou e falou assim, essa religião aí, agora ela é a religião oficial de Roma. Foi só isso, mas ela já existia há mais de 300 anos. Já tinha acontecido a sucessão de Pedro e outros também durante 300 anos. Então, tem pessoas que acabam interpretando de uma maneira correta, falando, não, porque surgiu depois e tudo mais. Gente, tá muito claro isso, gente. Até o 1530, mais ou menos, eu não vou lembrar agora de cabeça a data, quando houve a ruptura, quando houve o nascimento do movimento protestante através de Lutero, só havia uma igreja católica. Claro, na verdade nós tivemos também nós tivemos, por exemplo, a igreja anglicana, né, anos atrás. Mas entenda que a igreja católica, una, santa, ela vem desde Pedro. Então veja bem, você católico, você precisa estar convicto que você que é católico e faz parte da igreja católica, você faz parte da igreja que Cristo deixou. Veja, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Qual é a igreja que está de pé desde Jesus Cristo? A católica. Todas as outras denominações cristãs, elas nasceram depois, muito tempo depois. Compreende? Volto a repetir, temos que respeitar todas, mas a raiz, a base, é a Igreja Católica. A Bíblia, meus queridos, essa Bíblia aqui, essa Bíblia aqui. Amados, essa Bíblia, ela não caiu do céu com zíper. Foi a Igreja Católica que organizou os livros, que teve o discernimento, inspirado pelo Espírito Santo, de quais livros iriam entrar na Bíblia, porque tem muito livro que não entrou na Bíblia. Tem muito livro que não entrou. Então, se a gente tem, por exemplo, nas igrejas evangélicas, protestantes, todo mundo que usa uma Bíblia evangélica, por mais que ela tenha algumas mudanças, né, com relação aos livros, tem 7 livros a menos do que a Bíblia católica, mas veja, essa Bíblia que o evangélico, que o protestante, ele usa, quem guardou esses livros, quem cuidou, quem separou, quem organizou? A Igreja Católica. Meu irmão, você que é protestante e evangélico e está me assistindo, se você tem uma Bíblia na mão, você tem que agradecer a Igreja Católica. Você não precisa virar católico, mas você tem que ser grato à Igreja Católica. Ah, mas eu não concordo porque a Igreja não é católica, é isso e aquilo, e adora santo e blá blá blá, porque na Bíblia... Bom, isso é uma discussão para outros vídeos. E aqui, deixa eu aproveitar e fazer um desabafo.
Eu fico muito triste quando eu vejo irmãos evangélicos tentando descatolizar os católicos. Tá? Vocês têm que adorar o verdadeiro Jesus, porque vocês ficam adorando imagem, não sei o quê. Não vai mudar. Um evangélico chegar pra mim e começar a falar porque vocês adoram imagem, blá 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 blá, não vai fazer eu deixar de ser católico. E muito provavelmente, muitas coisas que eu vou falar, por exemplo, esse vídeo, se um evangélico assiste, não necessariamente ele vai virar católico. Por mais que eu tenha nesse vídeo deixado claro, é lógico, é só para pensar um pouco, é só pegar o calendário e ver um pouco, estudar um pouquinho. Dá para ver que a sucessão de Pedro, ela nos leva até o Papa Francisco hoje. Que a sucessão de Pedro acontece na construção e na edificação de uma igreja. Que igreja? Uma igreja que depois passou a se chamar católica, mas que já existia com os apóstolos. A pessoa pode espernear, a pessoa pode gritar, a pessoa pode falar o que quiser. Mas religião cristã, a primeira, foi a Igreja Católica. E continua de pé até hoje. Então, uma pessoa escutar uma coisa dessa, um evangélico, um protestante, provavelmente não vai fazer ele virar católico. O contrário também não vai acontecer. Então me preocupa quando nós ficamos nesta guerra, nesta troca de farpas, e a gente não se preocupa em evangelizar. A gente não se preocupa em ir até as pessoas que não conhecem Jesus. Não! Eu vou ficar muito mais discutindo com o outro, que é de outra religião, né? Vou tentar fazer ele mudar de ideia do que ir até uma pessoa que não conhece Jesus. Tem sentido uma coisa dessa? Não tem. Então eu prefiro, claro, eu tô fazendo isso porque eu tenho um vídeo aqui no YouTube e tudo mais, e não tem como, né? A gente tá falando de um tema importante. Mas eu não entro em discussão. Difícil, mas é muito raro eu entrar numa discussão com uma pessoa de outra religião. Muito raro. Porque não vai levar em nada. A outra pessoa não vai mudar e eu também não vou mudar. Então, vamos parar de tentar descatolizar os católicos, os irmãos protestantes que estão me assistindo. E nós católicos também. Vamos tentar parar de converter quem tá numa outra igreja. É diferente da pessoa chegar e falar, poxa, eu tô com o coração aberto, eu tô sentindo chamado para vir para a igreja católica. Você me ajuda? Opa, aí é diferente. A pessoa vai expor as dúvidas dela, mas e as imagens? Mas e os santos? E aí você vai começar a explicar. Só que é diferente porque a pessoa não tá na defensiva para te atacar. A pessoa ela quer entender. Compreendeu a diferença? Meus queridos, a única coisa que eu posso falar é que ser católico é bom demais. Que ser católico é maravilhoso, né? É muito bom quando a gente não tem dúvida nenhuma. Nenhuma. Então eu quero falar para você, meu irmão, que é católico, não tenha dúvida nenhuma. Você está na igreja que Jesus Cristo deixou. Amém? Se você ainda não deixou o teu joinha, por favor, faça isso agora. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e escreva aqui embaixo, nos comentários, essa frase, eu adoro essa frase. Eu amo ser católico. Estávamos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.